Do versículo de número 8. A todos que estão nos visitando, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Os que estão nos acompanhando das suas casas ou em qualquer lugar que vocês estejam, nosso desejo é que a palavra do Senhor os alcance também em nome de Jesus. Neemias 8, a partir do versículo 8. E leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis e nem choreis. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. 2 Coríntios, no capítulo 7, vamos ler o versículo de número 10. Segundo Coríntios 7, versículo 10. Acharam? Amém. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Amém? Podeis vos assentar. Nós chegamos em casa bem na madrugada, já era praticamente 1h da manhã hoje, e às 5h da manhã eu levantei para colocar no papel aquilo que o Senhor estava tratando no meu coração. E essa palavra é para nós, essa palavra é uma palavra fresca, e eu sei que Deus tem coisas maravilhosas para fazer no nosso meio. Algo que todos nós que estamos aqui temos em comum, e muitos que estão nos acompanhando também pela internet, é o fato de nós termos passado por mudança. Dos que estão aqui, alguns já há um bom tempo, outros mais recentes, como o pastor Duda e a Thalita, ainda estão em processo de mudança. Mas enfim, nós enfrentamos os mesmos desafios decorrentes disso. Nós nos enfrentamos com a adaptação da língua, os novos vizinhos, que infelizmente nós não escolhemos, a cultura local, a comida, as leis e os hábitos do lugar em que nós estamos nos dispondo a fazer parte. A verdade é que toda mudança tem uma origem. E a mais comum aqui no nosso meio, falando de imigrantes, é recomeço. Todas as vezes que nós procuramos os nossos irmãos e perguntamos: por que você veio para cá? E eles dizem que em algum ponto da vida Deus abriu a porta para que recomeçassem. Essa é a cantiga que todos nós que estamos aqui sabemos muito bem. Embora que todos os que chegam aqui tenham uma outra cantiga e dizem que querem estar e estão cheios de ânimos e coragem para essa nova etapa da vida, por muitas vezes nós conversamos com algumas pessoas poucos dias após de chegarem, e elas já não têm mais essa mesma coragem, já não têm mais essa mesma força, porque a realidade do dia a dia, realmente ela nos choca. Mas já pelo tempo que eu vivo aqui, já vão se cumprir praticamente 19 anos que estamos aqui, é muito comum nós vermos além daquilo que as pessoas falam. É muito comum a gente enxergar além da história que nos é apresentada. E eu falo isso de uma forma geral, porque nós por muitas vezes guardamos coisas que são importantes e não comunicamos a ninguém. E pensamos assim: Deus o sabe, então é com Ele que eu preciso discorrer algumas coisas. Mas nós já estamos cansados, ou melhor, já estamos acostumados, calejados com a América. E por mais que muitas pessoas falem o motivo que estão, ou por que chegaram, nós conseguimos olhar além das palavras. E nós sabemos muito bem por que estão aqui. O recomeço, sim, é uma parte disso. Mas nós começamos a ver que
nesses últimos tempos no nosso meio, e eu estou falando no nosso meio a igreja do Senhor, porque na igreja que nós estivemos ontem à noite, eu tive a oportunidade de conversar com o pastor depois. Apesar de ser festa de aniversário da igreja, existia um clima de desânimo, um clima de cansaço. E esse clima parece que está entrando em todas as igrejas ao nosso redor. Mas eu creio num Deus que traz vida, e vida em abundância. E enquanto nós estávamos celebrando ao Senhor, nos primeiros louvores que nós cantamos, no meu coração eu estava cogitando, será que é isso que eu tenho que pregar, sendo que existe uma alegria, existe uma paz, uma harmonia no meio da casa? Mas o dono da casa é aquele que nos inspira. E eu entendo que essa palavra é uma palavra importante e necessária para nós no dia de hoje, porque sinceramente eu cheguei na igreja crente, mas eu quero sair mais crente nessa manhã. Eu cheguei aqui feliz, mas eu quero sair daqui transbordando de alegria no Senhor Jesus Cristo. Então, a verdade é que conversando com todos e sendo próximos de muitos, existe uma frustração, existe uma inquietação, existe uma preocupação. Será que eu tomei a decisão certa me mudando? Será que eu saí na hora certa? Será que Deus estava realmente nesse propósito? Cheguei aqui com a permissão de Deus. Será que Deus só foi Deus na hora que você foi tirar o visto e te ajudou a comprar passagem? Será que Deus só foi Deus quando você estava passando a borda do México, passando por um deserto causticante, mas chegou aqui? Será que Deus só foi Deus lá e não continua sendo Deus hoje na sua vida? Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Nós mudamos, mas Ele permanece o mesmo. A verdade é que existe uma nuvem de desânimo. Existe uma falta de força tão espessa no nosso meio, que às vezes nós quase conseguimos tocá-la. Mas hoje nós vamos tocá-la para fora da casa, e a alegria do Senhor vai estar no nosso meio definitivamente. Segundo o texto que nós lemos alguns minutos atrás, no meio dessa tristeza, em que muitos estão dizendo que estão carregando, opera a morte. Mas eu quero louvar a Deus dessa manhã, porque Ele está aqui para te ajudar a desfazer as malas. Chegou a hora de você chegar na sua casa definitivamente. E aquilo que passou é passado. O Senhor é o Deus de agora, e Ele vai te ajudar a desfazer as malas. Ele está aqui para te ajudar a mover, a abrir, a colocar no lugar tudo aquilo que você trouxe dentro das caixas pesadas da sua vida. E agora você tem que tomar uma posição certa em entender que Ele é Deus e quer fazer tudo por você. Ele está aqui não somente para colocar os teus móveis no lugar hoje, mas Ele está aqui para colocar a tua vida no lugar. E eu creio no Deus que muda as vidas. E essa manhã é uma manhã de mudança de conceitos para a glória do Senhor Jesus Cristo. O livro de Neemias, ele nos arremete a uma grande mudança. Uma mudança que deveria ser cheia de alegria. Israel estava cativo na Babilônia por aproximadamente 70 anos. E agora eles estavam prestes a se mudar uma vez mais. Mudaram a primeira vez porque foram forçados. Parece que o landlord chegou e disse, olha, saia da terra. Mas agora eles estavam voltando para sua casa, estavam voltando para sua terra. E dessa vez a mudança seria definitiva. Então eu posso imaginar a agitação, a correria, em meio às famílias se preparando para essa mudança. Eu lembro quando nós viemos para cá, nós resumimos 4 anos de casamento em 3 malas. E graças a Deus passamos com as 3 malas pela alfândega. E tive que dizer que eu vinha de férias, mas ninguém vem de férias e traz ferro de passar roupa, lençol. Ninguém traz toalha para vir passar férias. Mas até o ferrinho, a chapinha do cabelo estava dentro da mala, porque estamos passando férias aqui. E realmente estamos numas férias, estamos já aqui há quase 19 anos e eu não moro aqui, o meu lugar é o céu, então eu estou indo para casa. Mas eu me lembro dessa agitação, dessa preparação para a mudança. A agitação que ficava, a despedida dos amigos, a separação da família. Tantas coisas que iriam ficar para trás, mas tantas coisas que estavam postas diante de mim. Aquilo que poderia ser alcançado. Pensem comigo, o povo está deixando 70 anos de existência. 70 anos de cativeiro. E agora está resumindo esses 70 anos em fardos, em malas. Estão carregando seus animais, estão preparando os animais para voltar para a sua própria terra. Mas eu consigo também imaginar os mais velhos tentando explicar para a nova geração. Porque nesses 70 anos muitos morreram, muitos nasceram. E nem sabiam por que estavam voltando para casa.
Porque os 70 anos foram anos onde, apesar de serem cativos, eles se tornaram comuns à vida do cativeiro. Eles se tornaram tranquilos com aquilo que estavam passando. Os mais velhos tentando explicar para essa nova geração, tentando dizer para eles como que eram os cultos, os cerimoniais, que já não estavam sendo feitos porque estavam em terra estranha. Estavam tentando explicar as canções que eles cantavam, mas agora as harpas estavam penduradas, então eles já não tinham mais alegria de cantar. Então eles estavam tentando explicar a essa nova geração o que seria em Jerusalém, a alegria que ia abundar no meio deles, o que estaria acontecendo com essa mudança, quando eles chegassem, o que estaria passando com eles. O problema é que essa geração era uma geração estranha, era uma geração que não sabia como eram os cultos, não sabiam dos rituais. Apesar de serem judeus, a sua fé estava sendo passada de geração em geração de uma forma estranha, porque era resultante da memória de alguém que tinha memória de uma lembrança. Então era muito vago aquilo que eles estavam tendo. A sua fé, ela não era mais legítima, porque o tempo havia passado. E com o tempo e com a situação, Deus acabou se distanciando das suas vidas. A realidade é que na sua grande maioria, no aconchego do cativeiro, até mesmo a sua língua eles acabaram perdendo. Eles já não falavam mais o hebraico, mas então começaram a falar o aramaico, porque se acostumaram muito com a terra. Dia após dia, durante 70 anos, Deus estava cuidando desse povo ali no cativeiro. Nunca faltou pão, nunca faltou água, nunca faltou a presença de Deus no meio deles, ainda que eles não buscavam a Deus. Ainda que o seu povo havia se descuidado de Deus, Deus nunca havia deixado de cuidar do seu povo. Essa é a situação de muitos que estão aqui, que descuidaram-se de Deus, mas nessa manhã foram tocados pela misericórdia e por isso estão em pé uma vez mais, porque Deus continua cuidando da sua vida. Eu creio que o comentário na terra do cativeiro, enquanto todos se preparavam para essa grande mudança, girava em torno das suas expectativas. Os dias estavam se tornando em um misto de emoções. Os mais velhos pensando, vamos voltar para Jerusalém, e os mais novos pensando, o que é Jerusalém? Os mais velhos tentando explicar por que estavam tão felizes, porque estava começando a se acender uma chama uma vez mais no seu coração. Então os idosos estavam rindo, motivados pela lembrança do passado. E no meio do culto, por muitas vezes, nós que temos um pouquinho mais de idade, um pouquinho mais de tempo na caminhada da fé, por tantas vezes nós estamos saudosos, nós estamos lembrando do passado, dos cultos que aconteciam, dos momentos em que Deus tomava a casa e a pregação terminava, porque o Espírito enchia a casa e vai começar a encher uma vez mais para a glória do Senhor Jesus. Os mais velhos começavam a pensar nas coisas que eles tinham visto, os pecados que haviam sido perdoados, o relacionamento que eles tinham com Deus. Eles começavam a lembrar e isso começou a acender o seu coração, porque em Jerusalém eles cantavam, em Jerusalém eles tocavam, mas em Jerusalém muito mais do que isso, a lei era lida, e eles mesmos eram cheios de Deus enquanto a lei estava sendo trazida para perto do povo. Enquanto que os mais novos, eles estavam chorando, motivados pelo presente, pelos amigos que talvez já não fossem morar mais no mesmo bairro ou do lado da sua casa, chorando porque talvez teriam que mudar de escola ou teriam que mudar a sua posição geográfica. Tantas coisas estavam envolvidas com a mudança. Então talvez eles chorassem também por causa do futuro, porque eles não sabiam o que era o futuro, sendo que eles estavam presos ali, no presente, no seu dia a dia. E aqui está o quadro da igreja de hoje, que nós estamos nos esquecendo do futuro, porque estamos muito presos no nosso presente, estamos enraigados no nosso presente, e pelo fato de estarmos enraigados no presente, não estamos aplicando no nosso futuro da forma como deveria ser feito. Enquanto essas muitas emoções pairavam no ar, as forças desse povo estavam se acabando, ainda que eles se alimentassem, ainda que eles estivessem comendo em meio à preparação da mudança, eles estavam ficando fracos. Ainda que aparentemente estivessem bem, eles estavam mal. Ainda que sorrissem, eles não sabiam o que era a verdadeira alegria. Aparentemente eles estavam saudáveis, mas espiritualmente eles estavam raquíticos. As suas alegrias eram resultantes das suas emoções.
E aí estava a força que eles tinham. Parece muito o nosso quadro, porque quando tudo está bem, estamos sorrindo o tempo todo. Mas quando alguma coisa foge do nosso controle, as lágrimas chegam e parece que o mundo acabou. Deus não muda de acordo com as nossas emoções. Ele é o mesmo. Ele nos conhece. E pelo fato de nos conhecer, essa manhã Ele tem renovo para as nossas vidas. Eles estavam raquíticos. Eles não estavam saudáveis. Eles estavam morrendo espiritualmente. Porque conheciam o Deus da palavra, mas estavam distanciados da palavra de Deus. E pelo fato de estar distantes da palavra, por melhor que esteja uma vida, você nunca vai conhecer o que é alegria plena em Jesus Cristo. Aqui está esse povo. Então eu te pergunto, que diferença tem a alegria desse povo que era baseada nas emoções, com muitos que estão aqui, com muitos que estão nos acompanhando nessa manhã? Quais têm sido os motivos da sua alegria? O comer, o beber, o vestir, o ter, o ser. De onde provém a sua força? Enfim, se você consegue encontrar a resposta dessas perguntas em você mesmo nessa manhã. Eu entendo porque, como Neemias, nas nossas reuniões de orações nesses últimos dias, a palavra entre os obreiros tem sido a mesma. Existe uma tristeza no meio da casa, e essa tristeza está nos movendo, a ponto de nós buscarmos mais e mais de Deus nesses dias. E eu estava preocupado comigo mesmo essa semana, porque eu pensei até que eu estava desviado de tão triste que eu andava. Mas então, para a palavra do Senhor eu mergulhei, e nessa palavra a gente acha a resposta para tudo. E eu entendi que a tristeza que está me invadindo foi a tristeza que invadiu Neemias. É a tristeza segundo Deus. Não é a tristeza por aquilo que nós vemos, mas é a tristeza por aquilo que Deus vê. E Deus olha os nossos corações e sabe muito bem aquilo que nós somos quando nós não estamos maquiados, fingindo ser extra espirituais, pentecostais, crentes canelas de fogo, os santos de Israel, os intocáveis, os inabaláveis. Quando Deus nos olha, Ele sabe muito bem quem cada um de nós somos. Quando nós não vestimos as roupas de crentes e queremos mostrar para os irmãos que está tudo bem, mas Ele nos olha e Ele sabe muito bem quando as coisas estão mal. E por isso essa palavra está ardendo no meu coração essa manhã, porque existe uma tristeza na minha alma, como essa tristeza que invadiu Neemias. Mas eu decidi em Deus que nós vamos nos alegrar no Senhor hoje, porque vem transformação para as vidas. Aleluia! Neemias, homem a quem Deus escolheu para deixar a sua posição ao lado do rei, deixa o bem-estar. Você não vai mais viver no palácio agora, Neemias. Você vai ver Israel, você vai ver Jerusalém destruída. Neemias, agora você vai sair e eu vou te capacitar para que as coisas sejam levantadas, para que o muro seja restabelecido. Ele recebe a notícia do estado de miséria e desprezo daqueles que não haviam sido levados cativos. Mas ele tem um choque ao saber que o muro de Jerusalém tinha sido derrubado, ao saber que as portas de Jerusalém tinham sido consumidas a fogo. Ele leva esse choque porque ele entende que o inimigo tinha passagem total a qualquer momento, sem precisar de armas, mas ele entrava e saía e fazia aquilo que ele queria. E tudo isso porque um dia os homens baixaram as mãos e disseram: nós estamos fracos. Porque os homens simplesmente se renderam. Essa notícia traz uma indignação santa no coração de Neemias, a ponto de que ele conhece o que é essa tristeza segundo Deus. Essa tristeza porque Israel precisava ser levantado, Jerusalém precisava ser uma vez mais protegida, as portas precisavam ser colocadas no lugar, para que o povo uma vez mais voltasse a ter segurança. Se nós estamos passando por momentos em que nós mesmos não entendemos o que está acontecendo, que
que nós mesmos não sabemos o porquê dessa fraqueza, o porquê dessa tristeza, o porquê dessa inconstância. Nós temos que ir para a palavra do Senhor, e aí há a resposta. A verdade é que nós estamos sendo consumidos, mas como corpo de Cristo, nós temos sentido essa tristeza, não porque o Trump assumiu, porque Deus continua sendo o governador do mundo. Nas suas mãos está todo o poder. Aleluia. Não porque você não conseguiu os seus documentos. O maior documento você já tem, você é cidadão do céu. Não porque bateram no seu carro, mas muito breve nós vamos ser transformados, e nem carro nós vamos precisar para sermos levados até a presença do nosso Senhor. Não por causa do diagnóstico médico que você recebeu, mas a palavra nos afirma que Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E por desconhecermos a palavra por tantas vezes, nós sofremos. Essa indignação não é por causa da disputa que você está na corte. Nós nos preocupamos com isso. Nós oramos por cada situação que envolve a igreja. Nós sentimos por tudo isso. Mas o que tem pesado nos nossos corações e tem nos deixado tristes é de ver Deus assentado no seu santo e sublime trono, elevado acima de qualquer potência, qualquer potestade. Ele é Deus, Ele é exaltado, e Ele está ali assentado nesse trono, e ao seu lado está o nosso Senhor Jesus Cristo, intercedendo por nós pecadores. A Bíblia fala que Ele não tosqueneja, que Ele não dorme, Ele está o tempo todo trabalhando por nós. De vermos aonde quer que seja, quando nós estamos reunidos em nome dEle, se haja 2 ou 3, ali Ele está no nosso meio. Mas o que me assusta, e o que tem me trazido tristeza nesses dias, é falar com crentes que sem abrir a boca estão dizendo: eu estou fraco, eu me sinto fraco. E essa semana eu tenho orado sobre esse texto, e eu cheguei a uma conclusão que é muito óbvia. E talvez o que levou anos para mim, você tenha tido no primeiro segundo que leu. Porque nós lemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas então, se nós somos fracos, é sinal que o nosso Deus está triste. E daí, você pergunta se é possível que Deus se entristeça. Mas você mesmo que faz essa pergunta, de vez em quando cita o Salmo 115. Porque nós temos um Deus que tem olhos e vê, um Deus que tem boca e fala, tem mãos e apalpa, braços e abraça, tem pés e caminha, tem pernas e anda. Olha, você mesmo é aquele que cita, e daí você vem me perguntar se Deus não está de olhos abertos e atentos com o seu povo, a ponto dele se entristecer. A verdade é que o muro foi reconstruído em apenas 52 dias. Foi um milagre que aconteceu. Dentro de toda a luta, toda a prova que existia, Neemias perseverou e o muro foi levantado. Cada família cuidava da sua porção, todos colocaram as suas mãos na obra, trabalharam, o muro foi edificado. Mas depois que o muro foi edificado, eles notaram que existia muito espaço e pouco povo. Chegou a hora de começar a chamar o povo para dentro de Jerusalém. E o povo começa a chegar, trazendo consigo as suas expectativas e as suas frustrações, trazendo aquilo que normalmente acompanha numa mudança, trazendo consigo os seus sonhos, mas também os seus pesadelos, as suas memórias, mas também as suas histórias. Mas eles perderam na viagem a sua língua, e eles perderam na viagem também a palavra de Deus. A questão da igreja estar fraca hoje em dia é porque a palavra de Deus está sendo deixada de lado. A palavra de Deus parece que tem que ser conectada na tomada e ser carregada, e se não for carregada, então eu não tenho Bíblia. Sendo que a palavra de Deus, ela deve estar gravada no nosso coração, na nossa mente, para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor.
Tem crente que escondeu tão bem a palavra, né? Eu escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Mas esconde tão bem que quando precisa não acha. E o povo tinha deixado a lei de lado, tinha deixado a palavra de lado. Mas agora era um tempo de festa. O muro tinha sido erguido, as portas tinham sido colocadas. Estavam voltando para casa, estavam voltando para Jerusalém. Olha, a capital, o lugar onde Deus se manifesta, o lugar que era deles. E então, era dia de festa, era dia de alegria. Mas Neemias, juntamente com Esdras, chamam o povo, convocam o povo. Porque eles olham além daquilo que o povo estava mostrando. Eles olham muito além do que os sorrisos que talvez dissessem: eu estou tão feliz de vir para casa hoje. Muito além dos abraços que recebemos na porta, das mensagens que recebemos, como é bom estar na presença de Deus. Mas ele olha e ele vê a situação do povo em Deus. Ele olha, esse povo está distante. Esse povo precisa ser trazido uma vez mais para a palavra. Esse povo precisa ser trazido uma vez mais para conhecer a lei do Senhor. Esse povo precisa uma vez mais ter contato com Deus, porque deixaram Deus no meio do caminho. Parece que colocaram Deus dentro de uma caixa ou dentro do porta-luva do carro e deixaram ali. E quando precisa abre, quando precisa lembra onde está. Mas a verdade é uma só, essa palavra ela tem que estar queimando nas nossas vidas de manhã, de tarde, de noite, o tempo todo. Porque ela é lâmpada e ela é luz para a nossa caminhada. Deixaram a lei, deixaram a palavra. Esdras e Neemias chamam o povo. E eles chamam o povo para uma localização fantástica. Eles colocaram o povo na frente da porta das águas. Não foi na frente da porta da fonte. A porta da fonte nos lembra o Espírito Santo. Mas a porta das águas nos lembra da palavra do Senhor. E se tem algo que continua limpando o crente é a palavra. Se tem algo que continua lavando ainda o crente é a palavra. Se tem algo que continua perdoando ainda, olha, abrindo os olhos, trazendo aqueles que estão cativos e colocando a liberdade que o Senhor nos libertou, é a palavra, não é outra coisa, é a palavra. Eles reúnem o povo, meus irmãos, que culto maravilhoso foi esse. E eu sonho com esse culto, porque Esdras faz um púlpito de madeira, para que ele fique um pouquinho mais elevado, para que a sua voz seja escutada por todos. E então ele começa a falar da lei para o povo. E daí esse povo que estava fraco, pensando que estava forte, começa a se desmanchar em lágrima. E era um dia de festa, era um dia de celebração. Mas esse povo começa a ser compungido pela palavra, começa a entrar em choque com a palavra e começam a ver como eles estavam distantes. Como eles, pensando que eram fortes, estavam enfraquecidos. E o culto, meus irmãos, foi um culto maravilhoso. Eu creio que se nós, com a nossa mentalidade hoje, talvez não pudéssemos ter participado desse culto. Porque a Bíblia fala que começou cedo. E quando começou cedo, Esdras subiu no púlpito, o povo se levantou. Quando pegou a palavra, quando pegou a lei nas suas mãos, o povo se levantou. E ficou em pé durante o culto inteiro. Esse culto não foi um culto de 1 hora ou de 2 horas, mas foi um culto de 6, 7 horas, aonde todos estavam se desmanchando na presença de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela entra, ela penetra, e aonde ela chega, ela traz transformação. Está um povo inteiro prestando um culto a Deus, e não estava sendo um culto de louvor, não, mas estava sendo um culto de exortação, um culto onde o povo estava sendo chamado uma vez mais para a presença de Deus. Levítico 26, os irmãos podem deixar fechado, Levíticos 16, foi o culto que esses homens estavam participando. E é um culto que os doídos não podem participar. Aquele que é dodói não pode participar em culto de crente, que se sente machucado. Deus foi muito duro hoje comigo. E tem horas que eu penso nisso, gente, mas daí eu vou para a palavra e Deus falou para um profeta assim: olha, não diga que a palavra é dura. Duro é o povo. E daí eu fico tranquilo. Porque não é só comigo que acontece. Já acontecia antes. Mas a verdade é que a palavra de Deus, ela é um martelo que esmiuça a penha. Ela tem poder para quebrar a cabeça daquele que é mais fechado, daquele que está completamente preso em si mesmo. E foi isso que aconteceu nesse dia. Escutem a leitura.
E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram, disse, pois, o Senhor a Moisés, dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. A leitura continua. E Deus começa a chamar o povo para ver os seus próprios erros, para ver o quanto eles estavam distantes, o quanto os seus cultos tinham se tornado monótonos, o quanto a sua busca tinha sido uma busca ocasional. Quando me der tempo, quando eu puder, aí eu estou. Mas além de Levíticos, foi lido Deuteronômio 28, e foi dado para esse povo uma pequena escolha. Vocês querem permanecer na sua força? Ou vocês querem que as coisas sejam mudadas? E pensem comigo, um povo que começa a escutar a verdade de Deus, por tantas vezes não se sente muito confortável, ainda mais em pé. Mas Deuteronômio 28 começa assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltarás sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te aclamarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E eu creio que no momento em que estava sendo lido isso, esse povo começou a ficar cheio, dizendo, Deus tem bênção para mim. Nós não somos mendigos de bênçãos. Nós devemos ser, aqueles que buscam a presença de Deus o tempo todo, não por aquilo que Ele tem para nos dar, mas por aquilo que Ele realmente é. E todas as bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Eu creio que estava vendo um culto pentecostal, ainda que não tinha chegado o Pentecostes naquele momento, mas eu creio que a alegria começou a acender a vida desses homens. Bendito será na cidade, bendito serás no campo, bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Mas enquanto esse texto estava sendo lido, ele tinha que estar sendo explicado, porque já não entendiam mais a língua. Quando nós nos afastamos da palavra do Senhor, aquilo que nós lemos parece grego, parece que está escrito em uma outra língua. Mas deixa eu te falar que quando nós buscamos a palavra do Senhor e clamamos para que o Espírito do Senhor esteja conosco, essas palavras são vivas, elas mesmas se revelam a nós, porque existe transformação através da palavra. O Senhor entregará aos teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. Esse povo devia estar vibrando, seu coração deveria estar explodindo. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares os seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muita gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer. E não te desviares de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Imaginem comigo, como que estava a força desse povo ao ouvir promessas como essa, ao escutarem que Deus era tudo e estaria juntamente com eles. Mas nem sempre são só promessas, porque nós temos o livre-arbítrio.
E no nosso livre-arbítrio nós podemos a qualquer momento deixar Deus e a sua palavra de lado. E foi exatamente isso que o povo tinha feito. Mas quando as bênçãos estavam tocando, enquanto eles estavam exuberantes das bênçãos, começa a ser lido o versículo número 13. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor. E então eu entendo que o clima do culto mudou. Porque agora já não era promessa, mas agora existia uma condição. Se é opcional, você decide. Se você não der ouvido à voz do Senhor, e se você não guardar e fazer os seus mandamentos e cumprir os seus estatutos que estavam sendo ordenados, Deus estaria se afastando. O povo começa a cair em lágrimas, a entender que eles tinham pecado, porque estavam sendo abençoados em voltar para aquilo que era deles, mas tinham esquecido de trazer Deus juntamente consigo. Aí está preso o meu coração desde as 5:30 da manhã, porque Deus tem nos abençoado e muito. Não tem faltado pão sobre a nossa mesa. Nós escolhemos o que comer. O problema não é encontrar roupa para vir para a igreja, o problema é escolher a roupa. E chegamos atrasados porque não queremos essa, não queremos essa, não queremos essa, não queremos essa, não queremos essa. As bênçãos do Senhor têm nos alcançado. Mas a minha pergunta é: onde que está o Deus da bênção na sua vida? Aonde que está a palavra desse Deus que abençoa na sua vida? A ponto de você dizer que você está triste. A ponto de você dizer que você está sem forças. A ponto de você dizer que a vida, essa carreira espiritual está sendo muito longa. E que você não tem mais condições de segui-las. Eu só posso entender que a palavra de Deus foi colocada à parte. Porque nós olhamos a palavra do Senhor e nós vemos que pessoas passaram por situações piores do que as nossas. Mas elas foram vencedoras, porque no final a história tinha Jesus. E no final da nossa história nós decidimos quem vai estar. E se nós queremos Jesus no final da história, nós precisamos da palavra dele conosco no caminho. É tempo de nós restaurarmos o valor da palavra de Deus em nossas casas, em nossas vidas. É tempo de nós mergulharmos na palavra do Senhor e termos certeza de que Deus está no comando de todas as coisas. Tudo vai acontecer ao seu tempo. Eu tenho sonhando esses dias com um culto onde a gente não chora simplesmente no louvor. Com um culto onde as nossas lágrimas caem porque nós vemos a nossa condição. E foi exatamente isso que aconteceu com esse povo. Eles não estavam vendo as bênçãos que já haviam chegado, mas eles estavam vendo que eles tinham deixado Deus no meio do caminho. Mas eu louvo a Deus, meus irmãos. Eu louvo a Deus, porque Deus nunca deixa a história do homem terminar como nós imaginamos. Quando chega a Deus, chega a mudança. E o último versículo que nós lemos, Esdras fala: olha, parem de chorar. Parem de chorar. Vocês estão chorando pelos seus erros. Parem de chorar pelo maior erro de deixarem a palavra de Deus de lado. Parem de chorar porque esse tempo é tempo de festa. Parem de chorar porque essa mudança é mudança para que haja celebração. Parem de chorar porque os muros foram erguidos, as portas foram colocadas para que o inimigo fique do lado de fora, mas para que haja gozo com o Senhor do lado de dentro. A alegria do Senhor é a nossa força. E se nós estamos nos sentindo fracos, é sinal que em algum ponto da nossa história nós entristecemos a Deus. Mas hoje é dia de nós nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados, pedirmos perdão ao céu e recebemos um toque definitivo do Senhor em nossas vidas, e com essa força continuarmos a nossa jornada, porque o Senhor Jesus está voltando e em breve nós estaremos indo para casa. Aleluia.
como Israel, hoje nos encontramos em nosso meio o motivo real desse culto. E foi isso que levou esses homens ao choro. O Espírito Santo é aquele que convence. E ninguém melhor do que Ele para te dizer como que está a sua força, para te dizer como está a sua vida. E foi Deus, pela palavra, que começa a mostrar a esse povo da necessidade de um arrependimento, para que então eles pudessem encontrar a alegria do Senhor. E com a alegria do Senhor eles voltassem a ter força. A minha oração nessa manhã é por você que se sente fraco, mas que serve a um Deus que com a sua alegria nessa manhã te esforça. Eu amo a Deus, meus irmãos, porque Ele não precisa expor ninguém. Ele conhece a nossa intimidade, Ele sabe como nós chegamos aqui. E muito mais do que isso, Ele sabe como nós vamos sair daqui essa manhã. Nós vamos sair na força do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A minha oração nessa manhã é para você que, como salmista, pode orar com sinceridade, como ele fez no Salmo 51. Na verdade é um cântico, mas existem muitas orações que podem ser cantadas. E ele cantou o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retiras de mim o teu Espírito Santo. Ainda que você esteja fraco, o Espírito Santo não te abandonou. O Espírito Santo continua fazendo o que Ele tem que fazer no nosso meio, convencendo e consolando. Essa palavra é uma palavra de consolo, porque Ele já convenceu que os caminhos precisam ser mudados. Nós não servimos a um Deus, meus irmãos, que depende de tomada para receber força. Nós não servimos a um Deus que precisa de energia para que Ele tenha força. Mas nós servimos a um Deus que da sua alegria nos esforça. E como que nós alegramos o coração de Deus? Vivendo segundo a sua palavra, crendo, ao invés de nos desesperar, tendo fé ainda que as coisas estejam distantes. Como que nós alegramos Deus? Nós alegramos a Deus fazendo a sua palavra ser vida em nossas vidas. Não é simplesmente sabendo o que passou com alguém, não, mas é tomando posse e dizendo: é comigo. É no momento mais difícil das nossas vidas nós podemos falar como Jó. Eu sei, ou melhor, eu bem sei que o meu Redentor vive, e que no fim Ele se levantará. E se o nosso Redentor vive, meus irmãos, então hoje nós temos um motivo ainda maior do que o povo de Israel para nos alegrarmos, porque eles esperavam Ele vir e não o aceitaram. Mas nós estamos esperando Ele retornar para nós irmos com Ele. Aleluia.
Como que nós fazemos essa palavra viva? Entendendo que nós somos sim mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Como que nós fazemos essa palavra viva? Tomando posse de tudo que nela está contido, e sabendo que não é uma história, mas que ela é real. E muitos precisam ver essa palavra, e eles só vão ver quando nós começarmos a vivê-la. Renova em mim, Senhor, um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, Senhor. Eu creio que o choro desse povo era esse choro. Deus, nós te deixamos no caminho, mas não nos lança fora. Nos aceita, Deus, olha, nos aceita. Meus irmãos, quando nós estamos errados, quando nós começamos a chorar porque erramos, é difícil da gente achar consolo. Mas Esdras levanta e fala assim: olha, chega de choro, porque agora é tempo de festa, agora é tempo de alegria, agora é tempo de se esforçarem na alegria do Senhor. Sabe qual que é a maior alegria que eu tenho? Que um dia eu vou parar de pagar a prestação da minha casa. E eu vou conhecer a casa que está sendo feita para mim por mãos pelo maior arquiteto, meus irmãos, que o mundo não conheceu. Eu me alegro porque eu sei que essa palavra ela vai ser completa em mim. E aí eu me esforço. Então nós temos que alegrar o nosso Deus. O salmista termina essa oração dizendo assim: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Essa mesma alegria que Israel encontrou nessa mudança, ela está aqui hoje. Eu fico imaginando no banquete desses homens, porque vocês podem comer a gordura, vocês podem comer o melhor que tem, e olha, se alegrem, bebam aquilo que é doce. Se alegrem, porque Deus está na casa. Se alegrem porque chega de chorar, na presença de Deus há abundância de alegria. Chega de chorar porque na presença do Senhor até a tristeza ela salta de alegria. Meus irmãos, chegou o tempo de nós nos alegrarmos, de nós nos esforçarmos em Deus, e podemos falar bem alto: a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Chegou a hora de nós vivermos a palavra do Senhor. Chegou a hora de tirarmos das páginas e colocarmos na vida, e de nós escrevermos a nossa história em Deus. E essa história é linda. Homens que não tinham força, mas a alegria do Senhor os levantou. Eu quero convidar você para se mudar hoje.